Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá? Vamos dar início à nossa aula de fortalecimento pedagógico, tá bom? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai ter uma revisão. Vamos aí revisar o que a gente viu até agora, alguns assuntos que eu destaquei importantes ser visto novamente nessa revisão, tá bom? Então, na nossa aula de hoje, da revisão, a gente vai ter aí 4 assuntos, tá bom? Então, vamos aí dar início à nossa aula e a gente vai antes, né? Eu trouxe hoje uma história, porém uma história bem curtinha, porque como é uma aula de revisão, a gente precisa de tempo para ver alguns assuntos, né? A gente não vai tratar só de um assunto, vai tratar de outros assuntos para a gente rever. Então, hoje a nossa história é a raposa e a cegonha, é uma fábula, né? Então, aí lembra que a gente já viu aula de fábulas, então hoje a gente vai ouvir, né, a história da fábula de Esopo, que é a raposa e a cegonha. Então, vamos lá. A raposa e a cegonha. A raposa convidou a cegonha para jantar e lhe serviu sopa em um prato raso. Observa isso aí, tá? A raposa, olha aí a imagem, deu um prato raso para a cegonha, tadinha. Você não está gostando da sopa? Perguntou a raposa, vendo a cegonha bicar o líquido sem sucesso. Ela respondeu: como eu posso gostar? Vendo a raposa lamber a sopa que lhe parecia deliciosa, né? Então estava sendo uma maldade isso, porque ela não estava conseguindo com seu bico longo tomar a sopa num prato raso. Já a raposa, olha, na imagem a gente observa que ela estava se deliciando com a sopa. Dias depois, foi a vez da cegonha convidar a raposa para comer na beira da lagoa, lhe servindo sopa num prato, né, num jarro, quer dizer, não foi num prato, já foi num jarro largo embaixo e estreito em cima. Então, esse jarro, ele tinha um gargalo, tipo um pescoço comprido, onde podia ser colocado o bico da cegonha. Aí a cegonha falou: deliciosa, exclamou a cegonha, enfiando o comprido bico pelo gargalo. Você não acha, raposa? A raposa não achava nada e nem podia achar, pois o seu focinho não passava pelo gargalo estreito do jarro. Tentou mais uma vez, mais 2 vezes e se despediu de mau humor, achando que por algum motivo aquilo não era nada engraçado. Moral da história: às vezes recebemos na mesma moeda por tudo aquilo que fazemos. Por isso é preciso ter cuidado com as nossas atitudes. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam? Essa historinha é uma historinha curta, né? Mas que de um grande ensinamento, né? O que a gente não quer pra gente, a gente não dá para o outro, não é? É isso que eu sempre falo para os meus alunos na sala e acredito que vocês escutam também da professora. Se a gente não quer ser magoado, a gente não magoa as pessoas, né? Se a gente não quer ser insultado, a gente também não deve insultar as pessoas. Então, a gente só deve dar aquilo que nós queremos receber, que é carinho, que é respeito, que é amor, não é? Então, é isso. A história traz essa mensagem, tá? Que você só dá e você recebe o que você dá para as pessoas, ok? Então, não esquece disso, porque é uma história muito importante que traz um grande ensinamento. Aí agora a gente vai para a nossa aula de revisão. Vamos lá rever alguns assuntos que a gente viu aí ao longo do mês de maio, que a gente viu aí alguns assuntos, tá bom? Então vamos lá. Temos aqui ortografia. Esse assunto de ortografia é o M antes do P e do B, tá? Lembram desse assunto? Quem não lembra vai rever. E quem já viu essa aula vai relembrar, tá? Então vamos lá.
O uso da consoante M é obrigatório antes das consoantes P e B, sendo uma regra, né, da língua portuguesa. A gente percebe que ao produzir o som das letras M, P e B, os nossos lábios eles se juntam. Percebam, falem M, ó, M, P, B. Perceberam? Então, quando acontece isso, a gente fala que são consoantes bilabiais, porque a gente faz esse movimento e toca nos lábios, tá? Um lábio no outro. Então, vamos seguindo. Temos aqui, ó, alguns exemplos. Temos aqui o nome ambulância, computador, berimbau, empada. Percebam. No ambulância, temos aí, antes do M, após o M, temos a letrinha B, correto? Na palavra computador, após o M, temos a letrinha P. Berimbau, após o M, a letrinha B. E da empada, a letrinha P, após a letra M, né? Assim, antes de outras, a gente usa, quando não for P ou B, a gente vai usar a letrinha N para todas as outras letrinhas do alfabeto. Por exemplo, cinto. Cinto tem um T. Então, T eu vou colocar um N. Então, eu não coloco M, eu coloco N. Observem aí, né? Envelope. Após esse espaço, essa lacuna, temos a letrinha V, que então necessariamente vai ser colocado um N. E na palavra 11, temos aí a letrinha Z, onde eu coloco a letrinha N. Eu não posso colocar porque não é P e não é B, tá? Só P e B que a gente usa o N. Então, aqui a gente vai treinar, tá? Vamos treinar isso aqui para ver se tá bem amarradinho aí na cabecinha de vocês. Temos aqui, ó, uma imagem de algumas palavras que estão com tracinhos. Nesses tracinhos, a gente chama de lacunas, que estão abertos. A gente vai escrever M ou N. Como é que eu vou saber isso? O que foi que eu falei? Se após o tracinho, após esse espaço, tiver P e B, eu vou usar M. Se tiver outra consoante, eu uso a letra N, ok? Então, vamos lá. Campeão, a primeira palavra, campeão. Temos aí a letrinha P. Então, se é o P, eu coloco aqui a letra M. Lambada, lambada, após o tracinho eu tenho a letra B. Se é o B, eu vou colocar M. Na palavra bomba, temos aí após o tracinho a letra B. Então, vem aí e eu coloco o M. Na palavra pensar, tá? Eu tenho aí, a palavra pensar, eu tenho aí o S. Então, no S eu vou colocar o N, né? Porque não é P e não é B. Como também aí em dente. Dente, após o tracinho, o espaço, eu tenho a letrinha T. Se eu tenho a letrinha T, então vai ser N. Na palavra canta, também canta é o T. Então, vem junto do N. Lombada, lombada temos o B. Então, eu vou colocar o M aqui. Na palavra canção, temos o cedilha. Então, vai ser colocado o N. Na palavra centro, temos aí o T, então eu coloco N. Na palavra comboio, temos o B, então necessariamente temos que escrever a letra M. Na palavra bumbo, temos também um B, então vai ser colocado M, como também na palavra bombom, que é a última palavra, então a gente coloca M, tá bom? Então, regrinha, o M é usado apenas antes da letrinha P e da letrinha B. Das outras consoantes eu uso N, tá bom? Não esquece dessa regra. Agora a gente vai ver aqui, ó,
um assunto que chamamos de sílaba tônica. Quem lembra? Quem lembra dessa aula? Quem não lembra, vai ver hoje, não é? De uma forma mais resumida, mas depois busca lá na telinha, temos outras aulas que a gente já fez, que fala sobre a sílaba tônica de uma forma mais aprofundada. Essa aqui é uma forma rápida, básica, como é uma revisão, tá? Então, aí, sílaba tônica é diferenciada por ser a sílaba mais forte de uma palavra. É aquela que a gente pronuncia com maior intensidade, com maior força. Todas as palavras têm uma sílaba que é forte. Todas as palavras têm. Algumas são acentuadas e outras não. A gente vai ver isso mais pra frente. Então, olha, na sílaba tônica, a gente tem classificação, tá? Nós temos oxítona, temos as paroxítonas e temos as proparoxítonas. Temos essas três classificações. Então, como é que eu vou saber o que é? Se é oxítona, se é paroxítona, se é proparoxítona. Então, vejam só. As oxítonas é quando a última sílaba da palavra é a mais forte. Por exemplo, na palavra avião, olha aí o avião, eu tenho avião. Então, qual é a sílaba que eu demoro mais falando? Então, como é que a gente vai saber? A gente vai chamar essa palavra. Quando a gente chama, a gente sabe qual é a sílaba forte. Então, vamos lá treinar? Falem comigo assim, avião. Eu estou chamando. Então, percebam que eu demorei mais no ão. O ão aí que está destacado de vermelho é a última sílaba forte. Então, a gente chama de oxítona. Estão vendo? Oxítona. Já as paroxítonas é a penúltima sílaba mais forte. Por exemplo, cachorro, eu tenho aí cachorro, 3 sílabas. Se eu for separar, eu tenho 3 sílabas. Então, quando eu chamo, vamos chamar o nome cachorro. Olha como eu demorei falando show, esticado assim, foi mais esticado. Então, a sílaba show é a sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra cachorro. Então, como é o ró é a última, o xó é a penúltima. Se é a penúltima, eu classifico como paroxítona, ok? Já as proparoxítonas são aquelas que a antepenúltima é a sílaba mais forte, é a antepenúltima. Como aqui eu trago o exemplo para vocês de árvore. Na palavra árvore, temos aqui, ó, árvore, 3 sílabas. Nas 3 sílabas, eu tenho aqui o ar, que é a antepenúltima, o vó é a penúltima e o ré é a última. Se não é o ré, se não é o vó, é o ar, ela é a antepenúltima, tá? Então, por isso que ela está destacada de vermelho, porque ela é a sílaba tônica, a sílaba forte. Se eu chamar, vocês vão entender. Vejam só. Árvore. Tá vendo como eu demorei mais no ar? Outro ponto importante também é o seguinte, que todas as proparoxítonas, elas devem vir acentuadas. Olha aí, essa dica aí, ó, que eu coloquei agora para vocês. Toda palavra proparoxítona é acentuada. Aí, se você parar e pensar, professora, quer dizer que toda palavra que tiver acento, ela é proparoxítona? Não, não. Não é isso que eu falei. Eu falei que toda proparoxítona, ela deve ser acentuada, tá? Se não tiver acento e você achar que é proparoxítona, já está enganado, que não é. Ela precisa ter acento na antepenúltima sílaba, tá? Contando de trás para frente é última, penúltima, antepenúltima, tá? 1 de trás, 2 e 3. A terceira sílaba contando de trás para frente, ela tem que estar acentuada para ser proparoxítona,
tá? Mas existem outras palavras que vai ter acento na sílaba, na penúltima sílaba, que é paroxítona, vai ter acento na última sílaba, como avião, que a gente viu, que ela é uma oxítona, né? Mas a última sílaba é forte, então a gente vai ter uma facilidade, quando a palavra tiver acentuação, é mais fácil da gente identificar qual é a sílaba forte. Não precisa nem eu estar chamando, pronunciando essa palavra. Então, olha só. Aí, a gente dá sequência, né? Vamos seguindo aqui por diante. Deixa eu passar aqui para vocês verem. Pronto. Então, a gente vai treinar aqui. Temos aqui, ó, panela. Então, para eu descobrir como ela não tem acento, eu preciso pronunciar. Se eu preciso pronunciar, então eu vou chamar a palavra panela. Então, o né é a sílaba forte. De caderno, caderno é o der. Penúltima sílaba também. As duas palavras já são exemplos de paroxítona. Temos aí peão. O peão é o ão. Lâmpada vai ser o lã. Então, o peão, veja que a última sílaba é a forte, então ela é uma oxítona. Já no lâmpada é a antepenúltima, a terceira sílaba, então ela é uma proparoxítona. Professora. Então, professora, eu tenho sou. Bola, temos o bol. Temos aí dois exemplos de paroxítonas. Temos ônibus e feijão. O O do ônibus é a sílaba forte, é uma proparoxítona. E o feijão vai ser o ão, tá? O jão, desculpa, o jão é a sílaba forte, que é a última. Então, agora a gente vai passar para outro tema de ortografia, que é o uso do R e do RR. Quando é que eu uso R? Quando é que eu uso dois R's? E agora, o que é que eu faço? É simples. A regrinha diz o seguinte. A regra diz que o R no início da palavra, ele tem o som forte, como rato e rua. Já a outra regrinha diz que palavras com dois R's, para que esse R ele tenha som forte no meio de vogais, a gente tem que usar os dois R's, como na palavra aí, ó, carretel e cachorro. O som está forte, então eu precisei colocar dois R's. Já na outra regrinha, na terceira regrinha, diz que um R entre vogais, ele vai ter o som fraco. Por exemplo, pirata e careta. Então, se esse som é fraco, eu uso apenas um R. Se esse som precisa ser forte, eu uso dois R's. E no início, né, um R, que tem o som forte. Então, atenção. Aqui, ó, nunca iniciamos uma palavra com RR. Não, jamais. Vejam aqui, ó. Nessa palavra aqui que eu trouxe, ó, rádio. Rádio escrito com dois R's no início, tá certo isso? Não está, né? A regrinha diz que não precisa de dois R's para ter o som forte. Rádio. Apenas um R já dá o som forte no início das palavras. Então, vamos lá. Temos aqui, ó, rato, carretel e carrinho. E cachorro. Percebam que carretel, carrinho e cachorro, eu usei duas letras R's para dar esse som forte. Já na palavra rato e rua, não precisa, porque começa com R. Se começa com R, então aí não precisou, tá certo? Temos aí também tesoura. Tesoura precisa do som fraco, então apenas um R, como pera e peruca, ok? Então, aqui a gente vai para um treino. Então, temos aqui a palavra terra. Então, se o som é forte, dois R's. Temos aqui a palavra barata. Olha o som fraco, um R. Correu, dois R's. Jarra, dois R's. Não é? Olha o som forte saindo da minha boca. Ferro,
2 R's. Parou, um R, que a língua chega a dobra, né? Jacaré, um R para jacaré. E zorro, 2 R's. Então, temos aqui algumas palavras para a gente entender o uso do R e do RR, ok? Então, vamos seguir aí. Já a gente está aí finalizando. Agora é o nosso último assunto. Nosso último assunto que a gente viu também em outras aulas foi sobre adjetivo. Adjetivo, gente, são palavras que indicam qualidade ou uma característica do substantivo, tá? Então, vamos ver aqui nos exemplos. Temos aqui 2 meninas conversando e elas falando assim: Ana, sua mãe já comprou laranjas madura e azeda? Aí a menina de vestido vermelho falou: não, Karina, ela sempre compra laranjas doces e gostosas. Veja quantas características deram para as laranjas. Temos as características de madura e azeda, que a menina de vestido amarelo falou. E a de vestido vermelho falou doces e gostosas. Então, são características para quê? Para as laranjas. Elas deram palavras que deram características, qualidades a essa laranja. Então, a gente chama isso de adjetivos. Adjetivos são palavras que caracterizam o substantivo, que é a laranja, tá? Então, aqui, ó, os substantivos, eles devem concordar em gênero e número, sempre. No gênero, eu tenho o masculino e o feminino. E para o número, eu vou ter o singular e o plural, tá? Então, como é isso? Vejam só, para o gênero, moço bonito. Eu não posso dizer moço bonita, né? Porque não vai combinar aí. Se é moço, ele tem que ser bonito. Combinou o substantivo moço com o adjetivo bonito. Já na palavra moça bonita, que é o feminino, então tem que vir substantivo feminino com adjetivo feminino, moça bonita, tá? E o singular e o plural é dessa forma, ó. Singular, turma animada. E no plural tem que ser turmas animadas. Moça bonita, moças bonitas. Então, o S vai estar presente aí quando for colocar no plural. Se o substantivo está no plural, o adjetivo vem ficar no plural também, para combinar, tá certo? E aqui a gente tem um treino. Temos aqui a panela é redonda e preta. Quem é o substantivo? A gente está falando de quem aí? Da panela. Então, a panela é o substantivo. E o que foi dito da panela? Que a panela é o quê? Redonda e preta. Então, são 2 palavras que são adjetivos para a panela. Já no milho, temos aí, ó, o milho é amarelo e gostoso. Quem é o substantivo? De quem a gente está falando? Do milho, é o substantivo. E o que a gente falou que o milho é? Falamos que o milho é amarelo e gostoso. Então, isso, pessoal, é o adjetivo para o milho, ok? Nessa frase aqui, nós temos, ó, meu cachorro é peludo e fiel. Quem é o substantivo? O substantivo é cachorro, né? O animal que a gente está falando na frase. E o adjetivo é peludo e a palavra fiel, tá? Que está dando qualidade a esse substantivo cachorro. Na frase Marina ganhou um lindo vestido, temos aí o substantivo que é Marina, a pessoa que a gente está falando, e temos também o adjetivo para o vestido dela. No caso aí temos 2 substantivos, né? Que temos Marina, que é a pessoa, um substantivo próprio, e temos o vestido. O vestido está sendo qualificado, está tendo uma característica, que ele é lindo. Então, a palavra lindo é o adjetivo para o vestido dela, é a característica. Então, isso é um adjetivo, ok? Então, é isso, pessoal. A nossa aula de hoje sobre
alguns assuntos que nós vimos aí ao longo do mês, né? Então, eu trouxe para vocês relembrarem, né, esse assunto, tá bom? Então, vou ficando por aqui, vou me despedindo de vocês e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!